Movimento circular uniforme, ou MCU. Definição. O movimento circular uniforme é aquele em que uma partícula ou corpo vai se mover ao longo de uma circunferência e a velocidade dele vai ser constante, a velocidade linear. Tem duas características básicas aqui, né? A trajetória vai ser em forma de uma circunferência e a velocidade linear vai ser constante, ou seja, dentro da circunferência ele vai estar percorrendo sempre as mesmas distâncias nos mesmos intervalos de tempo. Alguns exemplos: o movimento de um satélite em torno da Terra pode ser considerado aqui um movimento circular. Os ponteiros de um relógio, tanto o ponteiro dos minutos como das horas e os dos segundos. A hélice do helicóptero, ela descreve um movimento circular. A roda da bicicleta, os pedais, a coroa. Tudo isso aqui está descrevendo um movimento circular. Vamos imaginar aqui uma partícula. Ela vai se mover ao longo dessa trajetória circular aqui. Então, durante o intervalo de tempo, essa posição dessa partícula aqui nessa circunferência vai estar modificando. Se essa posição modifica ao longo do tempo, ele vai ter uma velocidade. A distância entre a partícula e o centro da circunferência vai ser o raio. É mais uma característica aqui desse movimento. Vai ter uma aceleração agindo, no sentido aqui apontando para o centro da circunferência. A gente vai chamar essa aceleração de aceleração centrípeta. Embora a velocidade linear que seja constante, a aceleração vai estar servindo para estar modificando a direção do movimento aqui. Então, a aceleração ela vai ter basicamente duas funções. Ou ela pode servir para variar a velocidade, o que não é esse caso, ou ela pode servir para mudar a direção da partícula. Então, a partir do momento que a gente inicia o movimento, ele vai descrever um movimento circular. Aqui está tendo um deslocamento angular também, ó. Saiu dessa posição, aqui o ângulo está variando. Então, a gente pode estudar esse movimento em termos de grandeza linear, como a aceleração, a velocidade, e também em termos de grandezas angulares. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais aqui sobre esse movimento circular. Então, para a gente estudar o movimento circular, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre ângulos, já que envolve grandezas angulares. Aqui eu tenho uma parte aqui da circunferência, eu tenho um ponto A e um ponto B aqui da circunferência. Isso aqui forma um arco da circunferência, eu vou chamar esse arco aqui de arco AB, ou S. E entre essa distância aqui, entre o centro e o ponto B e o ponto A, a gente chama ele de raio. E entre o raio aqui em A e o raio em B, vai formar um ângulo θ. Dá para eu relacionar esse arco e esse raio e encontrar o valor do ângulo θ. Então, o ângulo θ vai ser igual ao arco AB dividido pelo raio. Então, em outras palavras, vai ser igual a S dividido por R. Eu consigo também encontrar o valor desse S, passando esse raio e multiplicando o ângulo θ. Então, o arco S vai ser igual a θ vezes R, ou o ângulo vezes o raio. Se eu considerar a circunferência completa,
o perímetro da circunferência completa, ou seja, o valor desse S aqui, o arco da circunferência completa, vai ter valor de 2πr. Substituindo aqui nessa forma, no lugar do arco, ponho 2πr, cancelo o raio de cima com o raio embaixo. Eu tenho que o ângulo de 360 graus, ou seja, o θ de 360, equivale a 2π radianos. 2π radianos igual a 360, então a metade disso, ou seja, meia circunferência, π radianos vai ser igual a 180 graus. Aqui eu tenho a circunferência, eu tenho o 0 graus aqui. Se eu andar a circunferência inteira, eu vou ter 360 graus. 360 graus em termos de radianos vai ser igual a 2π radianos. A metade da circunferência vai ser a metade do 2π, da π radianos. A metade do 180 vai ser π sobre 2 radianos. E o 3/4 aqui de circunferência vai ser igual a 3π sobre 2 radianos. Eu consigo fazer a conversão de grau para radianos fazendo apenas a regra de 3. Se 2π é igual a 180, 2 radianos vai ser igual a x. Daí a gente encontra aqui 114,6. No estudo do movimento circular, vai ter um período com que ele completa uma volta, ou seja, o tempo que ele efetua uma volta completa. Esse tempo que ele efetua uma volta completa a gente chama de período. Então, para eu saber esse tempo, eu pego o tempo total do movimento e divido pelo número de voltas que ele deu, eu vou saber quanto que é o período de uma oscilação. O período é uma grandeza que mede tempo, então vou utilizar aqui a grandeza do sistema internacional, segundos. Então, T é o período, ΔT é o intervalo de tempo, e o N é o número de voltas. No movimento circular, eu também posso calcular a frequência em que essas voltas acontecem. Então, eu pego o número de voltas que ele dá e divido pelo intervalo de tempo gasto para dar essas voltas todas. Então, a frequência, a gente vai utilizar a unidade medida Hertz. O ΔT minúsculo é o intervalo de tempo, em segundos. E o N é o número de voltas. Relacionando a frequência com o período, tem que a frequência é igual a 1 dividido pelo período. Em contrapartida, o período vai ser igual a 1 dividido pela frequência. A velocidade angular e a velocidade escalar. Vamos imaginar aqui que um objeto, no instante de tempo inicial, estava na posição 1, ou P1. E ele se desloca ao longo dessa circunferência até chegar numa posição 2 no instante de tempo 2. Essa distância entre P1 e P2 vai ser o deslocamento dele, o ΔS dele. Então, eu consigo calcular a velocidade relacionando o deslocamento pelo tempo, dividindo o deslocamento pelo intervalo de tempo. E consigo calcular também a velocidade em que ocorre a variação angular, ou seja, em que ocorre esse deslocamento angular aqui. Então, eu calculo a velocidade angular. Velocidade angular, eu vou utilizar a letra grega ômega, que é essa letra aqui, para representar ela. Então, a velocidade angular vai ser o quanto ele deslocou, o ângulo deslocou, então, o deslocamento angular pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade angular vai ser o deslocamento angular
pelo intervalo de tempo. Ou seja, essa variação do ângulo aqui durante o intervalo de tempo. A gente utiliza a unidade de medida radianos por segundo para medir a velocidade angular. E dá para a gente relacionar a velocidade linear com a velocidade angular. A velocidade angular vai ser ΔS sobre ΔT. E a velocidade linear e a velocidade angular, Δθ sobre ΔT. Lembrando que a gente está trabalhando com movimento sobre uma circunferência, esse ΔS aqui, ele vai ser igual a Δθ vezes o raio. Substituindo nessa primeira equação aqui, ó, ΔS por Δθ vezes o raio, eu tenho V igual a Δθ vezes o raio dividido por ΔT. Essa parte da equação, Δθ sobre ΔT, é a velocidade angular. Então, eu posso substituir aqui nessa equação. E fica velocidade igual a velocidade angular vezes o raio. Outras equações aqui da velocidade angular, agora em termos de frequência e período. Essa é aquela equação que eu tinha, o Δθ sobre ΔT. Se a gente considerar uma volta completa, o Δθ equivale a 2π radianos. O intervalo de tempo de uma volta completa é o período de uma volta. Substituindo no lugar de Δθ por 2π e no lugar de ΔT pelo período, eu tenho que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Como o período é igual ao inverso da frequência, substituindo aqui nessa equação, tenho que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. A aceleração centrípeta. É a única aceleração que vai estar agindo desse movimento circular uniforme. Ela é tangente, ela é perpendicular à reta tangente aqui, todos os pontos. Para calcular essa aceleração centrípeta, ela é igual à velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Se eu substituir essa velocidade aqui pela aquela fórmula do slide anterior, que é igual, velocidade é igual a ômega vezes R. Então, fica aceleração centrípeta igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Se eu tenho aceleração, eu tenho uma força que provoca essa aceleração, é a força centrípeta. Pela segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. Força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Substituindo a fórmula do slide anterior, que a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Então, a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R.